E essa matéria da Piauí, que chega em ótima hora, porque a gente está nessa discussão da CPI do MST, que, na minha opinião, mostra mais uma vez aquela pressão que o governo está sofrendo, né? Todas essas CPIs, a gente mostrou aqui, presidente da CPI, relator da CPI, de todas são do Centrão e são do bloco que quer pressionar o governo, ou anti-governo, ou é aquele que se diz amigo do governo, mas quer o tempo inteiro ali cobrar a caixinha para poder continuar ficando na base de apoio frágil. E aí chama essa CPI do MST, que é uma CPI que tem a intenção de atacar o governo. Essa é a intenção. A CPI do MST tem a intenção não de atacar o MST, de atacar o governo através do MST. E traz a gente para discutir o assunto fundiário no Brasil, que é a questão, para mim, fundamental há 500 anos no Brasil. E aí vem essa matéria e mostra de uma maneira assim inequívoca, direta, quem são os invasores, quem são os criminosos, quem são os bandidos nesse país. São os grileiros. E aí, gente, a gente aqui, só nesse exemplo aqui, a gente está falando de uma pessoa que tem quase 500 mil de hectares. 500 mil de... São 3 cidades de São Paulo. Lembrando que na cidade de São Paulo moram mais de 10 milhões de pessoas. Na cidade de São Paulo moram mais de 10 milhões de pessoas. Mata nativa, com abundância de espécies raras que estão em extinção, água limpa. E o cara se apossou e está negociando para a galera poder passar o trator, pegar a madeira, pegar o que aquilo tem ali e poder lucrar com este crime. E a gente trouxe o cara que escreveu, me permita até, o herói que escreveu um negócio desse, porque escreveu um negócio desse no Brasil. Precisa de uma certa dose de heroísmo, porque a coragem de lidar com essa turma não é uma coisa, enfim, que é segura. Mas eu queria trazer aqui o Alan de Abreu, começando te parabenizando pela matéria, pela coragem e te falando da importância da gente agora, nessa discussão que está tendo a CPI, trazer esses casos também. Bom dia, Alan. Bom dia, Edu. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Conta pra gente o seguinte, como é que vocês chegaram, né, que eu sei que é uma equipe que analisou, como é que vocês chegaram nesse número de quase 500 mil de hectares e qual a situação atual dessas terras griladas por esse cara? Aproveita e conta pra gente quem é esse indivíduo. Edu, é interessante essa apuração, porque o objetivo, a gente não sabia, desconhecia as atividades do grileiro aí, o Altino Masson, quando a gente começou essa apuração. O nosso objetivo era chegar ao maior grileiro de terras da Amazônia. Esse era o foco. A Piauí tem uma parceria com o CCA, que é uma entidade holandesa que tem base no Brasil, que visa discutir essas questões ligadas a frentes climáticas no mundo. Então, com o auxílio dos técnicos da CCA, nós começamos a analisar todos os CARs da Amazônia. Não é uma tarefa simples, vale lembrar que são 9 estados da Amazônia Legal e são milhares e milhares de CARs. Nosso foco era verificar os CARs que estavam dentro de terra indígena e unidade de conservação. O que é o CAR? O CAR é um instrumento autodeclaratório criado pelo Ministério do Meio Ambiente há cerca de 10 anos, pouco mais, para acompanhar a regularidade ambiental de uma propriedade. Então, você declara a sua propriedade no sistema, nessa base de dados, você mesmo de uma propriedade. Então, você declara a sua propriedade no sistema, nessa base de dados, você mesmo faz essa declaração e você diz então, lá que o CAR passou a ser utilizado também para marcar terra. O CAR passou a ser utilizado também para marcar terras públicas e para se dizer dono dessas terras públicas, né? E aí gera todo um problema no caso da Amazônia, né? Você tem áreas muito grandes de terra indígena, unidade de conservação, e nós, então, começamos a verificar os maiores CARs, ou conjunto de CARs, na Amazônia. E chegamos a uma empresa de Curitiba, chamada Mapta, e essa empresa nos chamou a atenção porque nós fomos até o endereço dela, e o endereço era uma residência, era aparentemente uma empresa de fachada, né?
Continuamos eu comecei a investigar os donos dessa empresa, eram 3 mulheres, mais um advogado, e identifiquei que essas 3 mulheres eram filhas de uma mesma pessoa, o seu Altino Masson, né? A partir disso, a gente também, paralelamente, começamos a uma busca em cartórios da Amazônia para verificar eventuais áreas fora dos CARs que também o Altino declarasse ser dono. E aí chegamos enfim, a esses 458 mil hectares, uma grandeza, né? De áreas que o Altino disse ser dele, né? O Altino é um empresário de Curitiba, ele é catarinense, mora em Curitiba, já tem uma idade um pouco avançada, entre 70 e 80 anos. E a história dele, eu acho importante dizer, a história de vida dele é a história da grilagem da Amazônia, porque ele vai para a Amazônia na abertura da BR-163, a Cuiabá-Santarém, que é a que desbravou a Amazônia de norte a sul, pegando do Mato Grosso até o nordeste do Pará. Ele participa dessa abertura como um trabalhador. O Altino ele não tem escolaridade, né? Em troca, ele diz que ganhou do governo militar, na época, isso a gente está falando dos anos 70, um pedaço de terra na Amazônia. E abriu um garimpo e começou a garimpar nessa propriedade e começou a trocar ouro por terra. E ele conta, né? A gente conta na reportagem esse processo. Ele chegava com um pouco de ouro, comprava milhares de hectares de terra, só que essas terras eram áreas públicas, essas terras não poderiam ser exploradas comercialmente. E ele faz isso de uma maneira assim assombrosa, porque são 4 décadas, 5 décadas de expansão fundiária, e ele vai tomando, entre aspas, posse dessa área com base em documentos documentos hiper frágeis, que juridicamente não provam a posse de nada. E ele passa, então, a revender essas grandes áreas para outras pessoas. Quer dizer, aí são grileiros dos grileiros, né? E aí esses grileiros de uma segunda camada passam a abrir essas áreas, colocar gado. Enfim, nós eu sobrevoei essa área em novembro do ano passado, até com o apoio do Greenpeace, e verificamos um estrago assim, fenomenal, gritante, é impressionante. As fotos que vocês estão mostrando aí dão um pouco dessa ideia, mas é incrível assim, o estrago que foi feito nessas áreas, a devastação que acontece numa área que o Altino disse é dele. Ele fala que não foi ele quem desmatou. De fato, acho que não foi, pelo menos nos últimos anos. Mas as pessoas para quem ele vendeu essa terra, essas sim, essas desbravaram. E o Altino é uma pessoa violenta quando os seus interesses são contrariados, né? Ele foi condenado, preso e pagou pena por ter mandado matar um sócio dele no litoral do Paraná, porque além de grilar terras na Amazônia, ele também é acusado pelo Ministério Público de invadir áreas no litoral paranaense e lotear essas áreas. Inclusive, ele trocava áreas na Amazônia por parte desses lotes. É uma confusão, assim. A pessoa, ela se especializou nesse tipo de delito e desde então prospera impunemente. Alan, o que mais me espanta, e eu li a matéria primeiro, excelente matéria, assim, tipo, a revista Piauí é muito boa, o Foro de Teresina é meu segundo podcast favorito depois do Medo e Delírio em Brasília. Então leiam a Piauí, escutem o podcast, saiu hoje, inclusive, o episódio. É que ele estava procurando sócio para explorar. Então não basta você invadir uma área que não é sua, uma área de preservação, você ainda publicamente procura sócios para explorar criminosamente uma área pública. É a certeza de impunidade que essas pessoas têm nela. Absolutamente, é incrível mesmo, é chocante até, né? Essas declarações dele. Ele nunca foi preso nem punido por nenhum crime de grilagem dele. E o que é incrível, né? Como uma pessoa passa 4, 5 décadas à margem de qualquer órgão de persecução criminal ou de fiscalização ambiental, como o IBAMA, a Polícia Federal e etc. Né? E, então, como ele não tem capital atualmente, o que ele tem? Ele diz ser dono de uma área gigantesca em Apuí, no Amazonas. Só essa fazenda tem 180 mil hectares, é uma cidade de São Paulo, dentro da Amazônia.
E ele fala que tem muita madeira lá. De fato, é uma área ainda inexplorada, essa região, né? Nós conseguimos georreferenciar aproximadamente a localização dessa fazenda, e é uma área riquíssima, de uma flora assim, exuberante, como a gente fala na matéria, com muita espécie de madeira nobre, com valores muito grandes no mercado internacional. O que ele quer? Ele quer um sócio para desmatar essa região e exportar madeira ilegalmente por meio dos portos do Pará. Ele fala isso, é incrível. Elô. E ele diz que tem ali madeira para ser explorada durante 100 anos, né? Segundo a sua matéria. E eu queria te perguntar o seguinte, a gente está vendo na sua matéria um exemplo concreto do que é a grande questão, a principal, talvez, estruturante questão da desigualdade no Brasil, porque estudos apontam que se você não faz a reforma agrária, a tendência é você ter um país muito mais desigual, claro, com uma concentração, né, das terras na mão de poucas pessoas, esses grileiros. E a gente está tendo aqui agora no Congresso essa CPI do MST, que é uma tentativa assim, desesperada desses deputados financiados por essa gente, por esses negócios, por esse agro, né, para manter e criminalizar o MST. Eu queria saber se você acha que, juntando esse tipo de denúncia que você fez e o trabalho que alguns deputados estão fazendo gloriosamente nessa CPI para mostrar, para defender a Constituição, né, defender o que é o MST, que é o movimento que vai lá e força o governo a fazer o que a Constituição manda, que é a reforma agrária, se você acha que juntando essas coisas a gente tem alguma chance de caminhar na direção necessária, né, de mudar isso, de botar essas pessoas onde elas devem estar, de botar essas terras de volta na mão do governo para fazer o que é devido. Olha, Lô, com certeza, a gente não pode perder a esperança, né? O trabalho do jornalismo, sem esperança, nós nos tornamos cínicos, né? Então, eu acho que é importante, sim, contar com essa mobilização desses parlamentares interessados em discutir com seriedade esse problema, porque no país sério não haveria nenhuma CPI desse tipo, né? Nós temos problemas muitíssimo mais graves nesse momento para tratar do que a questão do MST. Como vocês falaram há pouco, eu estava acompanhando a discussão, na verdade, o que se quer é fustigar o governo, né? E se usa o MST como uma desculpa, um argumento inicial, né? A questão fundiária do Brasil é gravíssima, né? Eu acho que é uma das bases da nossa desigualdade social absurda, né? A posse da terra, que é desigualmente distribuída nesse país há 500 anos, como o Edu falou, né? E esse problema da grilagem de terra está muito relacionado à concentração de terra também. E eu acho que esse case do Altino Masson que nós trouxemos é interessante para você realmente discutir isso. Quer dizer, diante de crimes tão escabrosos envolvendo o comércio ilegal de terra, era preciso discutir uma situação inversa do que se discute na CPI. Ou seja, na verdade, o acesso à terra é uma previsão constitucional que nunca foi cumprida de fato no Brasil, né? O uso social da terra com fins sociais, com fins para se reduzir essa desigualdade abissal que a gente tem no Brasil, né? Então, esse agro atrasado, que é um pouco do que a Piauí mostra nessa reportagem, infelizmente ele tem ditado os rumos do país nos últimos anos, né? O bolsonarismo ele fez emergir esse pensamento retrógrado que tem muito na Amazônia, infelizmente, né? E o Altino Masson é mais um exemplo, eu acho que é o exemplo mais acabado dessa mentalidade atrasada que a gente vive no país, né?